Amém. Quero dar mais uma vez as boas-vindas a todos vocês que Amém. estão acompanhando pelo aplicativo, também todos os irmãos que estão aqui presencialmente. Louvado seja o Senhor. Nós Amém. sabemos que nós estamos vivendo, nossa era agora é a era da igreja, é a era que iniciou com a morte do nosso Senhor na cruz, aonde o soldado, perfurando o seu lado, saiu sangue e água, dando referência a Adão, quando ele também, o Senhor o levou a um pesado sono, e do seu lado tirou o material que Deus construiria a mulher para Adão. Então, o material que Deus usou para construir a esposa para Adão foi uma costela. E o material que Deus está usando para edificar a igreja, construir a esposa para Cristo, é o sangue e a água. O sangue para nos purificar do pecado, é o sangue da redenção, é o sangue da eterna aliança. E a água é a água que dá vida, é a água que representa o Espírito. Então, pelo sangue e pela água, Deus gerou a igreja em Cristo e agora está edificando a sua igreja. Amém? Então, e nós sabemos que quando se trata de gerar a igreja, quando o Senhor falou em Mateus 16, versículo 18, falando para Pedro que tu és uma pedra, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Outrora, nós entendíamos que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, mas o versículo não diz isso. O versículo diz que sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e quando ele edificar a sua igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra quem? A igreja edificada. Enquanto a nossa condição ainda for de imaturidade, a Bíblia nos diz que estamos sujeitos ao rudimento do mundo. Os irmãos já viram isso? Já viram isso na Bíblia? Está em Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. Quando ainda somos menores, ou seja, quando ainda não há um crescimento da vida de Deus em nós, a edificação, ela se dá pelo crescimento da vida de Deus em nós. Essa vida incriada, essa vida que venceu o mundo, a vida que venceu o pecado, a vida que venceu a morte, a vida que venceu o ego, a vida que venceu o velho homem, essa vida está dentro de nós. Então, à medida que essa vida ela crescer, nós também vamos vencendo. Amém? Porque não é mais você. Quem é agora é a vida. E quem é essa vida? Quem é a vida? Cristo é a vida. Eu sou o caminho. Ainda não. Você vê quanta. Vamos, olha a situação da igreja. O irmão perguntou aqui se a igreja, se as portas do inferno ainda hoje prevalecem contra a igreja. Olha a situação dos irmãos. As portas do inferno, irmão, estão se abrindo e estão dando de lapada. Mas não em todas, em todo. Porque tem irmãos que estão tomando a cruz. Toma a cruz. Então, aí é isso que eu quero falar para os irmãos. Vamos ler esse versículo de Gálatas. Só peço aos irmãos
peço aos irmãos que só tenham cuidado, às vezes está um pouco distraído e vai precisar falar alguma coisa, aí toca no áudio do aplicativo, aí começa a sair a voz, né? Aí podemos ouvir coisas que a gente não poderia ouvir, né? Às vezes alguma coisa, então os irmãos tomem cuidado, tá bom? Só abram quando forem necessário perguntar ou compartilhar a palavra, tá bom? Senhor Jesus, então, Gálatas capítulo 4, versículo 3. Diz assim: assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Ainda servimos, ainda acatamos, recebemos o que o mundo oferece, as influências, a amizade, os amigos ainda do mundo, que às vezes já chama para beber, aí daí fica, eu não posso ir, mas queria ir. Irmão, quando isso ainda estiver acontecendo, significa que você ainda está sujeito ao rudimento do mundo. Eu não posso ir ali não, porque se eu for ainda corre um risco. Aí tem uma comunhão um dia desse com o Rock, não foi? A gente na viagem, tu lembra, né? Então, quando ainda temos uma dificuldade em alguma coisa, irmão, quando você ainda precisa lutar ainda por alguma coisa para não fazer, significa ainda que você não foi ganho naquela área. Porque, por exemplo, eu andava de festa, pegava a moto na época, ia para Seresta, tal. Hoje eu posso passar por um Seresta, não tenho dificuldade. Essa parte eu já venci. Agora tem coisa ainda que talvez seja um perigo para mim ainda, que eu preciso vencer. Então, se eu venci, se a guerra ainda, significa que eu ainda corro risco de ser escravo daquilo ali ainda, não é? Porque se eu perder a guerra, diz a Bíblia que o vencido torna-se escravo do vencedor. Então, se ainda um dia que a gente perder a guerra em alguma coisa, ficamos escravos daquilo que nós perdemos. E aí imagine nós, servos do Senhor, mas escravo. Vou falar para os irmãos aqui. O irmão Miguel, se eu não estiver enganado, falou algo bem assim, que Satanás, Deus tem prazer de mostrar para Satanás: olha, esse aqui é o meu filho, eu comprei ele com o meu sangue, eu derramei o meu sangue por ele, ele agora me pertence. Agora, imagine eu e você, irmãos, numa condição como essa, de ainda estar servindo, viver como servo, como escravo, nos rudimentos do mundo ainda. Não consegue vencer algumas coisas. Aí chega Satanás, aí diz para Deus: olha, Deus diz, não sei nem que acontece isso, irmão, mas imagine, ele é meu filho. Amém, tá certo. Ele é seu filho, mas ele faz a minha vontade. Não faz a sua, ele faz a minha. Imagine se Deus passasse isso, irmão, por causa do nosso procedimento errado. Vou dar um exemplo, a gente fala muito sobre isso aqui. A discórdia, por exemplo, é de Deus ou de Satanás? Quando nós temos a oportunidade de ir para a cruz ou criar discórdia, de que nós temos feito a vontade? Porque para ir para a cruz, você vai sofrer. E tantas outras coisas. Peguei só isso como exemplo. E tantas outras coisas. Aí imagine Satanás dizendo assim, ó:
Ele é seu filho, mas ele faz a minha vontade. Ele não faz a sua vontade. Imagine para Deus, irmãos. No momento que Deus nos dá a oportunidade de, de ir para a cruz, porque os irmãos sabem, se lembram que quando Jesus falou assim: chegou a hora do Pai ser glorificado. Quem lembra qual foi o momento? Quem lembra? Quem está assistindo? Oi? Quando foi para a cruz. Tá vendo? A maneira, irmãos, de nós glorificarmos a Deus é que no momento que for preciso, nós irmos para a cruz. Deus recebe a glória. Agora, se a gente faz a vontade do inimigo, que glória Deus recebe? Quem recebe a glória? Aí Deus, o inimigo diz assim, ele está fazendo a minha vontade. Amém. Jackson, amém, irmão? Pera aí, viu, Nelson? A irmã. Auxilia aqui, por favor. Algum irmão, o microfone que os irmãos forem falar. Uhum. Pera aí, viu, Eu Nelson? estava falando aqui que na Bíblia tem dizendo que quem negar a sua vida ganha a vida de Deus, né? E por muitas vezes as pessoas têm medo de negar a vida terrena porque acha que está perdendo alguma coisa, né? Que está perdendo de viver alguma coisa, sendo que na verdade está perdendo de ganhar a vida eterna, né? Verdade. E aí é isso. Acho Ó que Senhor é Jesus. importante Amém. a Amém, gente Nelson. esquecer Ah, essa questão de ter que viver aqui alguma coisa, mas não importa, o que importa é a vida eterna. Você vai ganhar amém. depois. Amém. Amém, Nelson. Amém, Jesus é o Senhor. Amém. Hoje eu me deparei com a cena triste, dois cristãos, duas irmãs, assim, não discutindo na forma de conversar, né? Não, Sim. não discussão, mas discursão. Aí eu cheguei e elas não falaram comigo, eu desejei a paz, Senhor, mas uma está totalmente desviada e a outra não. Mas ela disse, eu fui à academia praticar uns exercícios, uma delas. Hum. E cheguei lá, era um forrozinho, aí eu comecei, tá, deportado dançando, e achei bom. Aí a outra, isso é bom demais. Eu fico escutando no clube, fico da minha casa, quando dá 2 horas da manhã, o som fica muito lá. Aí eu Hum. chamo minha filha, minhas duas filhas começam a dançar. Aí assim, uma já estava afastada do Senhor e levando a outra no mesmo caminho. Então Senhor assim, Jesus. é a falta da palavra, irmãos. É a falta da palavra. E ainda uma disse comigo, não é não, Nelson? Disse, não é não. A gente que serve o Senhor tem que ter cuidado nessas coisas aí. Amém. Porque você vai fazer exercício, aí chega lá, tem uma trilha dessa. Aí, como você é cristão, vai lá e pergunta ao dono se não tem uma trilha, pelo menos instrumental, né? Aí, não, mas daí, no final eu acabei dando aquele espacinho, tá? Achei até bom. Ainda bem que a senhora está dizendo. Mas o bom é ver essa questão, viu, amado? Só isso. Não Amém. tenho mais nada a dizer, não. Ó Senhor Jesus. Quanto a isso. E fica difícil, às vezes fica até testando a gente, né? É Mas louvado verdade. seja o Senhor. Então, assim, os fim dos tempos mesmo, irmãos. A gente vai ver isso cada dia mais. Pedir o Senhor que tenha misericórdia de nós, que a gente Amém. esteja aquecido no espírito para também reaquecer esses irmãos. Jesus é o Amém. Senhor. Amém. Então, quando se trata do Senhor gerar a igreja para edificá-la, porque para edificá-la, primeiro ele precisa gerar essa igreja. E para gerar a igreja, ele foi quem morreu. Aí nós vemos lá em Mateus 16, os irmãos podem me acompanhar. E um irmão, pode ler para mim aí, por favor? Ou aqui mesmo. Mateus 16, versículo
Para gerar ela, irmãos, olha só o que era necessário para gerar de Charles. A gerar a igreja, veja o que era necessário para gerar. Versículo 21. Amém. Peraí, ô Jackson, Amém. o Gálatas foi capítulo 4, versículo, qual foi, irmão? Eu não lembro. 3. Ah, Versículo 3. versículo 3. E o capítulo 3, versículo Gálatas também, ou foi só esse? Não. 4, versículo 4, 3. 4, versículo Ah. 3. Entendi. Tá, obrigado, Jesus é o seu. Amém. Amém. Mateus 16, versículo 21, né? 21, isso. Amém. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém Sim, e sofrer muitas coisas dos anciãos, sim. dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então, o que era necessário, irmão, para gerar a igreja? É o Senhor ir para Jerusalém e sofrer e morrer. Para gerar a igreja, isso era necessário, Roque. Isso era necessário, irmãos. O Senhor sofrer e morrer no nosso lugar, para que do lado dele saísse o material que gerasse essa igreja. Mas agora, para edificar a igreja, quem sofre não é ele. Agora somos nós que sofremos. Quem paga o preço agora somos nós. Mas não é um preço como ele pagou, irmãos. Porque esse preço jamais a gente pode pagar. Mas qual o preço que eu e você pode pagar? Versículo 24. Quem pode ler? Deixa o teu irmão. Entendeu? O microfone para... Qual versículo? 24. Agora, o que é necessário para a igreja ser edificada? Então Jesus declarou aos seus discípulos: Sim. se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Amém. Isso é o que é necessário para a igreja ser edificada. Por quê? Porque entre o Senhor gerar e a edificação tem um trabalhar do velho homem que sempre vai querer entrar em cena. Sempre vai querer entrar em cena. Você vê aqui, por que o Senhor falou isso? Porque o velho homem de Pedro entrou em cena. Foi o que ele disse, chamou o Senhor à parte, reprovando o Senhor, que o Senhor, é como se o Senhor estivesse falando errado, algo errado, não concordando. Imagine ele, Charles, que Pedro disse assim, para o Senhor, falou assim: eu não concordo não com o Senhor. Não concordo não com isso. Você entende? Isso, se o velho homem contende com Deus, imagine com outro homem. Vocês não estão entendendo, irmãos? Se o velho homem contende com Deus, imagine com outro homem. Por isso, para edificar a igreja, o que é que preciso? A cruz. A cruz é necessária para o Senhor edificar a igreja. E é esse momento, irmão, que nós estamos vendo agora, e tão crucial, porque estamos praticamente, irmãos, às portas. Não sabemos quanto tempo de fato resta, mas sabemos que a era da igreja iniciou na morte do Senhor, na morte do ungido, onde foi gerada a igreja, e aí conta-se 2000 anos. Esses 2000 anos... É porque se você não falar no microfone, aí os irmãos vão ficar só olhando aqui para mim e não vão... fica... Por que o Jaquim não fala? Amém. Então, aí a cogitação é justamente para onde a nossa mente, Vitor, cogitar, no nosso linguajar, cogitar é pender a mente para alguma coisa. É colocar o pensamento naquilo. Da carne é para a terra, para as coisas terrenas, onde Satanás reina.
É morte. Aí, mas se a nossa... Então, os irmãos entendem? Então, o que é a edificação da igreja? É o crescimento dessa vida que vence em nós. À medida que essa vida que é Cristo, ele vai crescendo. Então, a maneira que ele vivia, à medida que essa vida cresce, a maneira que ele vivia, nós vamos começar também a viver. Da mesma maneira, irmão. Por isso que vamos criando a sua imagem, e quando ele voltar, diz que nós vamos ver como ele é, por isso seremos semelhantes a ele. Então, quando isso acontecer, a obra de Deus completa. Porque ele diz o quê? Que criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Então, a imagem está sendo formada agora, e quando ele voltar, isso está na onde? Quem lembra? Onde é que está esse versículo? Diz que seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Quem lembra? E agora? E agora? O versículo onde está. Nem vocês, irmãos, que estão assistindo, não sabem. Vou dar uma dica. Está em 1 João. Mais do que isso, acho que só dizendo onde é que está. 3, oi. Mas chegou perto. O mais que se aproximou. Versículo 2. 1 João, capítulo 3. Amados, agora, irmão, olha que frase bonita de Charles. Agora somos filhos de Deus. Eu acho que os irmãos ou não estão me ouvindo, ou estão com vergonha de abrir o áudio e dar um amém. Amém! Somos filhos de Deus! Agora somos filhos de Deus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém! Amém, Senhor Jesus! Amém. Amém. Amém, porque Deus nos escolheu. Amém. Amém! Agora tem uma notícia ainda melhor para você. Se essa notícia ela é boa, e ainda tem uma muito melhor. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Nós somos filhos, mas ainda tem muito mais. Ainda tem algo para ser manifestado em nós. Amém! Ó Senhor Amém. Jesus. Muito mais! Ô, Senhor Jesus! Irmão, isso é maravilhoso. Isso era para nós soltarmos fogos de alegria. Era para a gente ficar aqui pulando, Amém! fazer Maria Combona, era pular, era plantar bananeira. Era. Ó Senhor Jesus, irmãos, agora, Vitor, somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Isso é a obra completa de Deus. Semelhante a ele! Aleluia! Coisa maravilhosa. Vai falar, Roque? Seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. 3. Senhor Jesus! Tiveram eu quero essa te oportunidade. ver Amém. como o Senhor é! Amém. Então, irmãos, vamos subir ao monte e vê-lo como ele é. Ó Senhor Jesus. Bora! Então, irmãos, essa é a era que nós estamos vendo agora, a era da igreja, a era do Senhor formar em nós a imagem do seu Filho. Deus está trabalhando em nós, irmãos, e nós precisamos estar perceptivos àquilo que impede que essa vida que forma esse Filho em nós, ela está impedindo dela crescer. Seja o que for, irmãos, e seja o que for, o caminho sempre vai ser um. Qual é? Tomar a cruz! Tomar a cruz. O caminho esse é único. Ó Senhor Jesus.
Para gerar a igreja, quem tomou a cruz? Vitor. Para gerar a igreja, quem tomou a cruz? Amém. Quem tomou a cruz para gerar a igreja? Cristo. Cristo. Mas para edificar a igreja, quem toma a cruz? Nós. Nós. Isso precisa ser infundido em nós. E esse nosso tomar a cruz é sermos gratos a Ele, porque Ele tomou a cruz para nos salvar e edificar. Amém. E gerar a igreja. Amém. Ele tomou a cruz para gerar a igreja, então nós tomamos a cruz em uma forma de gratidão Edificar. e edificá-la. Amém. Amém. Irmãos, nós precisamos estar preocupados e desesperados pela edificação da igreja. Eu quero dizer a você o motivo disso. Eu quero dizer a você qual é o motivo disso. De nós estarmos preocupados e qual foi a outra palavra que eu disse? Eu disse preocupados e disse outra palavra. Desesperados. Por quê? Porque somente Deus vai ter paz quando a igreja for edificada. Amém. Aí eu vou perguntar para vocês e para mim, isso não lhe causa preocupação? De saber disso, a minha paz, meu descanso depende de você. O meu descanso depende de você. Eu pergunto, isso não lhe Senhor preocupa? Jesus. Mas por outro lado, se isso lhe preocupar e você estiver fazendo isso, tem uma boa notícia para você. Tem uma ótima notícia. Está em Apocalipse, capítulo 20. Eu acho que é o 20. É o 21. Deixa eu olhar aqui. É o 22. Nem é o 20 e nem é o 21. É o 22. Olha que notícia para você. Que notícia boa, Jadinho. Que ótima notícia. É o Capítulo 22 de Apocalipse, versículo 12. Sim. É bom se for... E eis que venho sem demora, e trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. Amém. Então é o quê? É uma premiação. O galardão, irmão, é uma premiação. Quem vai receber essa premiação? Amém. Eu vou. Amém. Eu vou, irmão. Eu vou. Amém. Então, o que o apóstolo Paulo disse em Filipenses? Simão, lembra o capítulo 3 de Filipenses? É o 3? Vamos ver. Para onde ele corria? E considerou tudo perda, né, Jacques? Amém. Por amor a Cristo. Começa por aí, Nelson. E prossigo para o alvo, né? Isso. A soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Leia a partir do versículo 12. Você lê 2 versículos e outro irmão vai ler mais 2. O 12 e o 13 você lê. Filipenses 3. Amém, Lei? Qual é o livro? É Filipenses. Amém. Quem não sabe quem é essa... Amém, Leide? Achou? Amém. Quem não sabe quem é essa mulher aqui, ela é a minha esposa. Uma mulher valorosa. Amém. Cheia de valor. Aleluia. Amém. É a companheira Cheia de graça. que Deus colocou do meu lado para sofrer, para vencer e que nós temos... Para reinar. Amém. Amém. Aleluia. Então, a soberana vocação. Não que eu o tenha já recebido, sim, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Amém. 13. Irmãos, quanto a mim, sim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Sim. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Amém. Então você vê aqui que ele não tem alcançado. Eu fui conquistado, ele está dizendo, irmãos, eu fui conquistado por Cristo
para conquistar algo. Ele foi conquistado para conquistar algo. Mas ele não tinha alcançado ainda, de Charles. Estava na condição da gente. Está na nossa condição. Não conquistamos ainda. Falou disso. Não foi? Não me julgo, ainda tenho alcançado. Não alcancei ainda. Não me julgo, ainda tenho alcançado. Mas uma coisa eu faço, eu posso fazer isso. Claro. Eu apanhei, falaram mal de mim, me injuriaram. Fui preso. Fizeram muitas coisas. O que é que eu vou fazer com tudo isso? Ele, Charlie, foi o que ele disse. Vou fazer o que com isso? Eu vou esquecer. Porque se não esquecer dessas coisas, ela vai se tornar uma corda que não impede que você avance. Verdade. Isso. Exatamente. Se ficar amarrado, irmão, àquilo que do passado, ao que aconteceu, o que aconteceu. Cria-se raiz de amargura. Aí você vai, aí você está assim, você foi conquistado para conquistar algo e você precisa, para conquistar você precisa avançar, mas a corda que você próprio amarrou em você não permite que você alcance. O apóstolo Paulo diz o quê? Eu vou esquecer e vou deixar essas coisas para trás e avançar. Para onde? Para o alvo. Para o quê? Para Cristo. Neles aqui, para o prêmio, para a premiação. Irmãos, Deus, Senhor, tem um prêmio. Ele quer premiar a mim e a você. Mas o caminho... Amém, Senhor Jesus. Amém. Ele quer nos premiar. E eu estou ouvindo sem demora para premiar você. Ele está vindo, Vitor, para dar uma premiação pelo fato de você ter permitido dele trabalhar em você e em mim. O alimento diário, vou ler aqui a porção do alimento diário, irmão, dessa semana, de terça-feira. Olha só. Diz assim, trata tanto dos ceapistas, dos comportores, mas eu quero aplicar para nós. Nós nos preocupamos com os resultados, pois Deus quer frutos. Mas os resultados devem vir pelo Espírito. Não pode ser um resultado pelo homem natural. Porque quando é um resultado que veio proveniente do homem natural, o homem natural vai querer glória. Né, Charles? Ele vai querer reconhecimento. Ele vai querer que alguém o reconheça pelo trabalho que foi realizado. Mas quando a obra é pelo Espírito, quem recebe a glória é Deus. É Deus. Tudo é Ele. Amém. A glória é dele. Aí, diz assim, não é o que fazemos para Deus, mas é o quanto Ele trabalha em nós. Pode ser que você não tenha atingido a meta, mas se Deus trabalhou em você, esse é o resultado. Amém. Então não é, irmão, o que nós estamos fazendo, mas é o que Deus está fazendo. Daquilo que nós estamos fazendo, o quanto Deus já trabalhou em nós. E você sabe, nós estamos vendo aqui que para Deus trabalhar em nós, eu preciso tomar cruz. Porque o velho homem contende com Deus. Ele não permite, você vê aí quase uns 30 e tantos capítulos, 32 capítulos, se não estou enganado, Jó contendendo. No livro de Jó, 2 capítulos, mostra a aparição de Satanás. Ele indo lá, depois ele desaparece. Satanás desaparece. Ele não desaparece, ele está oculto, presente. Aonde ele está presente? Nos 32 capítulos. Na incessante discussão daqueles brothers. De Jó. Os irmãos entendem? Estava oculto de Charles, naquela infinita contenda daqueles irmãos.
Então, irmãos, nós precisamos ver essas coisas, cessar isso, sabe? Aí você sabe como foi que Deus começou a falar? Quando entra um jovem. As únicas passagens onde se fala do livro de Jó no Espírito, na palavra Espírito, é quando aquele jovem chamado Eliú, ele entra em cena. Aí ele cita, na verdade, há um Espírito no homem. O Espírito, o sopro do Todo-Poderoso. Então ele começa a falar do Espírito. Qual era a intenção dele, desse jovem, falar dessas coisas para Jó? Era tirando ele daquela esfera, da esfera aonde Satanás atua, irmãos. E está transferindo Jó de esfera, porque Deus queria falar com ele, Roque, Vitor. Deus queria falar com Jó, mas aquele ambiente onde ele estava, irmãos, não permitia que Jó ouvisse a voz de Deus. Precisava que ele fosse tirado daquele ambiente de discussão, ou transformar aquele ambiente de discussão para que Deus pudesse falar. Vocês lembram? Deus parou de falar em Jerusalém. Por que parou de falar em Jerusalém? Por causa do ambiente. Mas quando Barnabé foi lá para Antioquia e viu o ambiente, era um ambiente, Antioquia, onde Deus falava. E precisamos, irmãos, criar um ambiente onde Deus fala e a gente ouve. Ambiente de discussão, ambiente de discórdia, ambiente de certo e de errado, ambiente de... Deus não fala, vai ser sempre a opinião do homem, é sempre o velho homem. Mas aí, o que foi que aquele jovem fez? Tirou Jó daquele ambiente, transferiu ele para uma outra esfera. Aí, quando ele foi transferido para outra esfera, Deus falou com Jó. E foi a salvação de Jó. Foi Deus falar com ele. E para mim e para você, irmãos, a edificação da igreja vai se dar quando você for mudado de esfera e você ouvir Deus falar. Vai ser salvação para nós. Vai ser salvação para a igreja em Arapiraca. Vai ser salvação para a igreja em Maceió. Vai ser salvação para a igreja em Palmeira dos Índios, em Delmiro Gouveia, em Penedo, em Piaçabuçu. É quando Amém! 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 Em Coruripe, em Marechal Deodoro. Amém! Em Taquarana. Amém. Vai ser salvação para nós, irmãos. Amém. Senhor salvação Jesus. para nós. Amém. Amém. Então, tudo isso, irmãos, porque essa vinda do Senhor, ela está muito próxima. 2000 anos. Nós estamos falando da última semana de Daniel, capítulo 9. Onde 7 semanas já se passaram, 62 semanas que foi até a morte do ungido já se passou, e agora temos a última semana, onde o Senhor vai acionar novamente esse cronômetro. Não sabemos quando, mas se nós levarmos em conta essa questão dos 2000 anos na morte do ungido, e que ele morreu com 33 anos, então, irmãos, eu digo a vocês, e aí alguma coisa, não vou entrar nesse mérito, está muito próximo de começar essa última semana. E quando ela se iniciar, nós teremos 3 anos e meio para se iniciar uma grande tribulação. E vocês sabem que um ano, você piscou o olho, piscou de novo, piscou o olho é carnaval, piscou de novo é São João, piscou de novo é 7 de setembro, piscou é Natal. Pronto, passou um ano. Vai passar muito rápido. Então, irmãos, não percam tempo. Faça o que o apóstolo Paulo, receba o conselho do apóstolo Paulo. Eu acho que tem mais 2 versículos para ser lido, né? Mas outro irmão, o versículo 14 de Filipenses, capítulo 3, o versículo 14 e o 15. Quem pode ler para mim aí?
Amém. Prossigo para o alvo. Amém. Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. O 15. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, sim, também isto Deus vos esclarecerá. Ó Senhor Jesus, qual é o sentimento que nós devemos ter? É de conquistar aquilo pelo qual nós somos conquistados, esquecendo as coisas que para trás ficaram e avançar para esse prêmio. Amém. Esse deve ser o nosso sentimento. Amém. Significa que o que deve haver no nosso coração, irmão, ardendo diretamente, constantemente, é esse sentimento de conquistar esse prêmio. O Senhor não está vindo para nos premiar, eu vou ao encontro dele para receber esse prêmio. Amém. Senhor Jesus, então, nós falamos que no final são 7 anos, 3 anos e meio de paz e segurança, 3 anos e meio de grande tribulação. A grande tribulação se inicia, Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. Deixa eu olhar aqui os textos aqui. É, 12, versículo 5. Quem pode ler? Dos que estão assistindo, quem pode ler? 12:5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, sim, que há de reger todas as nações com cedro de ferro. Sim. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Amém. Então aqui nós vemos que da mulher, no meio da mulher, um filho foi tomado e foi arrebatado para Deus, como nós explicamos naquele dia. Primeiro para Deus, por quê? Porque Deus é de quem desfruta primeiro dos seus frutos. É as primícias. Deus tem que desfrutar primeiro. Nosso dia, quando nós acordamos, quem deveria desfrutar primeiro era Deus, né? Mas tantas coisas desfrutam primeiro de nós e não Deus, né? E quando acorda é trabalho, quando acorda tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tantas outras coisas desfruta primeiro de nós e não Deus. Por que nós partimos o pão, irmão, no primeiro dia da semana? Porque Deus tem que ter primazia. Ele tem que desfrutar primeiro de nós. O primeiro dia da semana, quem tem que desfrutar conosco é Deus. Não é? Por isso nós desfrutamos aqui aquela mesa com o Senhor no primeiro dia, para que nós possamos desfrutar dele e ele desfrutar de nós como primazia, como primeiro. E aí, versículo 6. Outro irmão pode ler o versículo 6? A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia sustentado durante 1260 dias. Amém. Para os irmãos que ainda não acompanharam, não sabem disso ainda, vou falar aqui. Existe 3 maneiras que a Bíblia fala, de 3 maneiras. O período da grande tribulação, Vitor, de 3 maneiras. O primeiro é esse aqui, 1260 dias. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E o terceiro? Os irmãos não lembram? Pois. São 3 maneiras. 14 semanas. 14 semanas. Não, 14. Vamos lá, eu vou dar uma dica. Está no capítulo 11 de Apocalipse. 140 semanas. O que foi, Jackson? São 3 maneiras que a Bíblia fala do período da grande tribulação. 1260 dias. 1260 dias. Um tempo, 2 tempos, metade do tempo. Sim, qual é o outro?
anos, né? Chegou perto. 40 e poucos meses. É 44 meses. 42 meses. Amém. 42 meses. 42 meses. Acertou, Roque! Roque acertou! 42 meses. É as 3 maneiras que a Bíblia fala do período da grande tribulação. Então, quando o filho foi arrebatado, a mulher é a igreja, o filho varão está no meio da igreja, e aí o varão nós sabemos, o varão ele é mais forte do que a varoa. Aí a mulher é a varoa. Então, se é um varão, ele é mais forte do que a varoa, que é a mulher. Então, quem é um varão aqui é a parte forte da mulher. Então, nosso desafio hoje é fazer parte dessa mulher, dessa parte forte. Né? Exatamente. Quem são esses? Esses são aqueles aqui, ó. O versículo 11. Quem são esses? Esses vencedor. São. Amém? Pode ler então o Nelson. Capítulo 12. Versículo 11. Vai. Ó Senhor Jesus. Amém. Eles, pois, o venceram. Sim. Por causa do sangue do Cordeiro. Sim. E por causa da palavra do testemunho que deram. Sim. E, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso eles venceram. Por isso eles... Amém. Pelo sangue, receberam a graça, foram regenerados. Pela palavra que eles... Na caminhada, na palavra que recebiam, praticavam. Isso. Amém. Então, esse é o caminho, irmão, para ser vencedor. Não temos tempo mais para ficar em casa, irmão. Assistindo futebol, assistindo novela, perdendo nosso tempo com tantas outras coisas. Está na hora de nós nos encaixarmos nesses vencedores, nessa parte forte, porque o tempo se abrevia. Agora, porque aí diz aqui que essa parte forte que venceu foi arrebatado. Amém? Foi arrebatado. Amém. Para Deus. Deus desfrutou, foi para o trono. Agora a mulher, que é a maioria, para o deserto, durante o período da grande tribulação, ficou na grande tribulação. Por que ficou na grande tribulação? Porque, por causa do oposto disso aqui, não conseguiu praticar a palavra, não conseguiu negar sua vida da alma, não conseguiu tomar a cruz, perdeu tempo nas redes sociais, perdeu tempo, na praça, a vida da praça. Ficou no comodismo. No comodismo. Você lembra daquela de Jeremias, acho que foi Jeremias que eu li para vocês aqui, 40 e alguma coisa, 49, 48, que não houve um crescimento. Por quê? Porque não foi mudado de vasilha para vasilha. Não há uma transformação, irmão, porque você você não passa as etapas, não busca o crescimento, porque ele fez isso assim. Eu vou ler para vocês. Porque não saiu da praça. Porque não saiu da praça. Irmão, na vida da praça não tem recompensa. Aquele homem só tinha esperança de receber alguma coisa. O que estava na praça só teve esperança de receber alguma coisa quando foi para a vinha. E quando ele estava na praça, ele não tinha esperança de receber nada. Aí eu vou perguntar para mim e para você, nós vamos continuar a querer viver a vida da praça? Não vamos. Não dá mais para viver a vida da praça, irmão. Nós precisamos nos levantar. Eu quero ler. Eu disse que ia ler o quê? Jeremias, não foi? Me lembrem, que antes de ler Jeremias, eu quero ler Lucas. Rapidinho aqui com vocês. Jeremias? Lucas. Jeremias 10, Não, Jeremias 48, 10, irmão, se eu não estiver enganado. Isso mesmo. É isso? Pronto. Eu vou ler aqui rapidinho. Os irmãos segurem aí em Jeremias. Eu vou ler aqui Lucas 48, versículo 10. Não,
Não, Lucas quanto? Lucas, agora Lucas, vou ler para vocês aqui em Lucas, capítulo 22, versículo 46, mas eu vou falar de Jeremias. Não vou falar dele não, porque não pode falar da vida de ninguém, né? Vou falar, não pode falar da vida de ninguém. Lucas capítulo 22, versículo 46 diz assim: e disse-lhes, a pergunta que o Senhor fez, irmão, por que você está dormindo? Lucas capítulo 22, versículo 46. Por que você está dormindo? Olha a pergunta do Senhor. Tão próximo que está a sua vida, por que você está dormindo? Por que você está na praça? Olha, pronto, completou. Dormindo no banco da praça. Meus irmãos, entendem? A pergunta que o Senhor fez, irmãos, ele disse: por que estás dormindo? Levantai-vos, levantem-se e orai. Levantem-se e orem. Amém. Para que não entreis em tentação. Posso orar por você? Então, irmão, está na hora da igreja se levantar. Para que as portas, tomar o caminho da edificação, para que as portas do inferno não prevaleçam contra ela. Verdade. Então, por que ainda está dormindo? Você sabe, a Bíblia nos diz lá em 1 Tessalonicenses, quem dorme à noite. E noite, irmão, é trevas. Se está dormindo, está nas trevas. Está na hora de nós despertarmos do sono. Para que Cristo nos ilumine. Seremos iluminados. Amém. Vamos sair para Comportar Dinâmica iluminados. Amém. Vamos para Taquarana iluminados. Amém. Vamos para Craíbas iluminados. Amém. Senhor Jesus, está na hora de despertar do sono. Vou para Jeremias agora. 48, eu disse o quanto que é? Maldito, a partir do versículo 10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor de uma maneira relaxada. Amém. Aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, maldito aquele que retém a espada do sangue. Aí, olha por que fazia a obra do Senhor relaxadamente, irmãos. Vejam o motivo pelo que ele fazia a obra do Senhor de uma maneira relaxada. E andava despreocupado. Despreocupado. E despreocupado esteve Moabe, desde os dias da sua mocidade. Ou seja, teve um novo nascimento, nasceu de novo, recebeu o Senhor, mas não se preocupou com o crescimento. Não se preocupou em crescer em vida. Não se preocupou em se tornar um vencedor. Não buscou tirar um caminho de receber a recompensa, de receber o prêmio. Não se preocupou em dar descanso para Deus. Não se preocupou em edificar a igreja. Não se preocupou de tomar o reino, de salvar as pessoas do império das trevas. Os irmãos entendem? Viveu de uma maneira despreocupada, irmão. Irmão, a exortação de Deus para Josué foi: tem muita terra para ser conquistada e você envelheceu. E você está velho. Irmãos, não dá mais para nós vivermos essa vida. Você sabe que quando a pessoa fica velho, fica com a visão embaçada, sem força, só quer viver sentado, cansado,
Não dá mais essa vida para nós, irmão. Se Deus depender dessas pessoas para cumprir a sua vontade e para ele voltar, sabe quando Jesus vai voltar? Daqui não sei quantos anos. Era necessário uma outra geração. E Deus não vai criar outra geração. Vai ser nessa geração. Despreocupado esteve Moabe desde o dia da sua mocidade e tem repousado nas fezes do seu vinho. Sabe o que é isso, irmão? Isso aqui é a natureza ainda terrena. A maneira velha de viver. E aqui o Paulo assim, Paulo em Filipenses, eu fui conquistado para conquistar algo. E eu vou prosseguir para isso. Então ele está dizendo assim que eu vou buscar o caminho do crescimento, da transformação, da renovação. Eu não quero ficar da mesma maneira, porque eu fui conquistado para conquistar algo. Amém? E tem repousado nas fezes do seu vinho, não foi mudado de vasilha para vasilha. Cada vez que você muda de vasilha, irmão, significa que Deus retira algo de você. Se você não muda de vasilha para vasilha, ainda continua com a vida que tem quando nasceu de novo. Com a bagagem que tem, ainda com o troço do novo nascimento, do velho homem. Aí, todo irmão, qualquer irmão que fala qualquer coisa, aí quer brigar. Qualquer coisa já fica com raiva. Qualquer coisa, eu vou sair da igreja. Por quê? Porque não cresceu. Aí uma pessoa como essa, o que é que acontece? Dá muito trabalho para Deus. Não só uma pessoa, mas a igreja que continua. Vou dar um exemplo. A igreja em Corinto, dava ou não trabalho a Deus? Sim ou não? Por que ela dá trabalho a Deus? Quem pode me responder? Por que dá trabalho? E por que tem taxa de ego? Aqui. Porque está cheio de ego. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, assim como e sim como a carnais. E o que é, viu lá que eu falei em Gálatas? Que quanto é menor, está sujeito aos rudimentos do mundo, ainda é carnal. Olha aqui. Sois crianças em Cristo. Está em Cristo, mas é criança. E se é criança, não cresce. Aí quando não cresce, o que acontece? O que aconteceu na igreja em Corinto, irmão colocando outro irmão na justiça, os irmãos não esperando um pelo outro, contenda, ciúmes. Então, irmãos, o que Deus está esperando de nós? O crescimento. Deus está esperando de nós o quê? A edificação. E para que a edificação, o que é necessário? Tomar a cruz. Esse é o caminho para haver edificação entre nós. Vamos tomar a cruz, irmãos. Eu não vou nem falar para vocês. Eu quero falar para mim isso. Senhor, me ajude a tomar esse caminho da cruz. Me ajude, Senhor, a tomar tirar o caminho da cruz. Eu vou parar por aqui. Jesus é o Senhor. Amém. Já não sou eu, mas hoje é Cristo que vive em meu ser. Porque Jesus é o que preciso, enchendo o meu viver. Já não sou eu, mas